Gilda, muito brava, manda Dino falar se é verdade ou não que ele mandou prender Elisa. Dino pergunta quem contou isso. Gilda, já quase chorando, diz que então é verdade e diz que ele mentiu para ela quando perdoou Elisa. Dino revela que foi falar com a ruiva para pedir dinheiro. Gilda fica inconformada. Dino diz que ele foi pedir dinheiro do prêmio para pagar as dívidas. Gilda pergunta se ele não estava arrumando um negócio no Rio. Dino, gritando, diz que Elisa é filha dela e que ela tem a obrigação de ajudar a família, e que se ele não pegar esse dinheiro, o cordeiro fica com tudo. Gilda revela que é por culpa de Dino e o vilão diz gritando que ela pode ajudar e fala para Gilda conversar com Elisa para ela dar o dinheiro. Gilda chama ele de safado e vai para o quarto. Daisy, na porta do quarto, fala para Carlinhos que os pais estão brigando por causa de Elisa, mas Carlinhos impede que Daisy fale com os pais. Na cozinha, Dino fala que eles vão dar a volta por cima. Gilda joga uma garrafa no chão e grita que foi burra em acreditar nele. Dino diz que ela também mentiu para ele e que já descobriu que Germano é pai da Elisa e que foi ele quem deu o soco no seu olho, mas já tá na prisão e ainda grita que Elisa só traz problemas. Gilda vai chamando ele de safado e diz que Elisa só estava se defendendo e que ele não encostou um dedo em Elisa porque a menina não deixou. Ela pergunta se ele acha que ela não viu o jeito que ele olhava para a ruiva, desejando e correndo atrás dela. Carlinhos e Daisy aparecem e Gilda, chorando, diz para os filhos voltarem a dormir. Dino manda eles esquecerem tudo o que aconteceu e fala para todos irem dormir. Gilda diz que tem que ajeitar umas coisas na cozinha e ainda fica chorando desesperada. Débora chega no Flor do Lácio e é parada pela irmã, querendo saber se ela estava com Fabinho e se ele estava falando dela. Débora diz que Fabinho está com problema e que descobriu que ele tem uma outra irmã. Cassandra diz que agora ele só vai ter metade da herança. Antes de sair, Débora revela que Germano ainda foi preso e que Sandra é interesseira. A menina sai e diz que um dia Fabinho vai perceber que Sandra não presta. Cassandra diz que vai visitar Fabinho. Lili diz que Germano é cabeça quente, mas que ele fez certo em ir para Campo Claro para proteger a filha. Rafael diz que quem diria que ela estaria elogiando Ricaço. Lili diz que está sendo justa e que pai e filha vão passar a noite presos. Cassandra entra no quarto de Fabinho. Ele diz que não está muito legal, mas Cassandra diz que foi ali para animá-lo. Fabinho revela que Elisa é a nova irmã dele. Cassandra fica inconformada e diz que é tudo que ela não precisava. Fabinho diz que Sandra é muito maluca e os dois começam a se pegar. Daisy volta na cozinha e vai consolar a mãe e diz que ela não consegue dormir. Gilda pede desculpas por ela ter visto a briga. Daisy diz que era por causa de Elisa. Gilda diz que Dino e Elisa estão de mal de novo. A menina pergunta se a ruiva fez algo errado. Gilda diz que não. Daisy diz que ouviu que Elisa foi presa e pergunta o que a irmã fez. Gilda diz que ela não fez nada. Daisy, chorando, pede para a mãe falar isso para a polícia. Assim, eles soltam ela. Cassandra e Fabinho vão se pegando e o menino pede para ela dormir lá. Ela se levanta e diz que não pode chegar tarde em casa. E diz que quer mais que o corpinho dele. Fabinho vai fazendo carinho nela e a menina muda de ideia e eles se beijam. Rosângela, Floresval e Jenny vão lamentando a situação de Wesley e Maristela chega e pergunta se pode conversar com eles. Jenny fala para ela sentar. Maristela
pergunta de Wesley. Floresval diz que ele foi operado, mas que eles também não sabem muita coisa. Rosângela agradece e diz que nunca vai esquecer que Maristela cuidou das crianças. Maristela diz que se precisarem, ela vai estar ali para ajudar. Todos se levantam e Maristela pede para falar com Floresval. Jenny sai e diz para a mãe que ficou curiosa para saber o que Maristela queria falar com o pai. De repente, Montanha aparece e diz que foi saber notícias do Wesley. Rosângela despacha os filhos e revela que Wesley ainda está péssimo. Montanha diz que sabe que tudo o que aconteceu foi por causa dele e que está muito mal com isso, mas que também gosta muito do menino. Rosângela, chorando muito, diz que seu filho não está sentindo as pernas e que está muito difícil. Montanha diz que pode ajudar. Rosângela diz que ele vai ajudar ficando longe deles e que quando vê o professor, lembra que Durão estava atrás dele e não do filho. Chorando, ela ainda pede para ele se afastar da família dela e vai embora. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa deve se casar com Arthur ou com Jonatas. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Maristela pergunta como Floresval está. Ele diz que acha que pela primeira vez na vida ele teve medo de perder Wesley e que o filho está sofrendo muito. Maristela diz que tudo isso deu uma bagunçada com ela e que ela está arrependida dos vacilos que deu com ele e com a família dele e pede desculpas. Floresval diz que passou e que o único culpado deles terem terminado é ele e também pede desculpas. Maristela diz para ele ficar tranquilo porque ela não vai mais perturbar ele. No dia seguinte, Débora acorda e percebe que Sandra não dormiu em casa e pega o seu celular para ligar para ela. Cassandra vai acordando e diz que isso era para ser só um golpe do baú, mas que depois dessa noite pode ter sido um golpe da barriga. Mas ela olha para Fabinho e diz que acha que não quer dar mais golpe nenhum e fica se perguntando se ela tá gostando dele de verdade e diz que acha que sim. De repente, Jamaica chega e diz que parece que o amor está no ar. Fabinho acorda e cumprimenta o garoto. Jamaica diz que ficou sabendo que Germano foi preso e fala que tem algo vibrando na cama. Cassandra pega o seu celular e vê que tem várias chamadas perdidas de seu pai. No Flor do Lácio, Hugo fica desesperado e Débora pede para o seu pai se acalmar. Hugo diz que nem viu a menina saindo. Cassandra então vai passando abaixada pela bancada para não ser vista. Ela se levanta e Hugo pergunta aonde ela estava. Ela diz que estava com Fabinho e que acabou pegando no sono. Débora fica chocada. Hugo então senta com a filha e vai dando a maior bronca. Cassandra diz que ofereceu um ombro amigo para Fabinho e Débora diz que depois ela ofereceu o corpo todo e fala que ela é uma oferecida e aproveitadora e sai furiosa. Sandra diz que no começo ela até se aproximou de Fabinho pelo dinheiro, mas que agora ela tá gostando dele de verdade. Hugo diz que Débora gostou antes e que no fundo Débora não queria ser só amiga de Fabinho. Cassandra diz que se Débora mentiu, o problema é dela e sai. Débora fica chorando na frente do espelho e diz que chega e que tá mais feia do que é normalmente. Ela se vira e diz que já era. Rosângela chega no hospital e acorda Jonatas e Leila e diz que é para ele ir para o trabalho. O menino revela que Germano e Elisa foram presos. Leila diz que eles não sabem o porquê e revela que Jonatas queria ir na delegacia, mas ele não quer abandonar Wesley no hospital. Rosângela diz que ela tá ali para ficar com Wesley e que ele pode ir dar uma força para eles. O menino diz que vai para a rodoviária pegar o ônibus, mas Leila diz que isso vai demorar muito
e que sabe de alguém que pode dar carona. Fabinho diz a Jamaica que ele e Cassandra estão se curtindo, mas que ele está muito preocupado com o pai e com Elisa, e que queria estar perto deles. O telefone de Jamaica toca e ele atende, e descobre que Leila quer arrumar uma carona para Jonatas ir até Campo Claro, mas Jamaica diz que não está podendo dirigir, mas que sabe de uma pessoa que quer ir. Em Campo Claro, Lorena e Yasmin vão implorar uma notícia para Arthur. Ele diz que não tem nada para saber. Zé Pedro aparece e diz que os clientes dele vão ficar calados e entra na delegacia. Yasmin diz que estão tentando fazer o trabalho delas. Lorena diz que ela pode fazer uma notícia para ajudar. Arthur diz que não tem nada a declarar e sai com o seu carro. Elisa recebe de um policial um lanche especial. Ele diz que é porque ela tem um advogado muito bom. A menina pega o lanche e divide com as outras presas. Uma delas então pergunta o que Elisa fez. Elisa explica que o padrasto tentou agarrar ela e ela só se defendeu. Uma das presas diz que isso acontece muito e que é ele quem devia estar na cadeia mofando. Fabinho chega de carro e Leila diz que vai ficar torcendo para tudo dar certo. Jonatas e Leila se despedem com um beijo e ele entra no carro. Fabinho diz que não é só o seu pai o problema e revela que precisa contar uma coisa para Fabinho. Dino acorda e vê Leonor e pergunta onde Gilda foi. Ela revela que a mulher saiu cedo e que já vai acordar as crianças. Dino pergunta se Gilda falou para onde foi. Leonor diz que não, mas que ela só falou que era importante. Gilda chega na delegacia e diz que quer falar com Peçanha. Ele sai da sala e pergunta se tem algum problema. Gilda diz que foi prestar o seu depoimento e que foi por sua conta. Ela ainda diz que Elisa é inocente. Zé Pedro se levanta e diz que com o depoimento de Gilda, eles conseguem tirar Elisa da cadeia ainda hoje. Peçanha pede calma e pergunta se Dino sabe que ela está lá. Gilda diz que não precisa da autorização do marido para dizer a verdade. Arthur diz que o delegado não pode se recusar a ouvir uma testemunha, ainda mais se ela pode provar a inocência de Elisa. Peçanha diz que sabe o que tem que fazer e dá uma desculpa de que o sistema está fora. Jojo diz que ele está enrolando. Zé Pedro diz que não tem problema e Gilda vai com ele até o fórum da cidade. Peçanha pergunta o porquê. Zé Pedro diz que ela presta depoimento direto com o promotor e ainda já sai com o alvará de soltura da Elisa. Peçanha, então sem jeito, diz que vai arrumar alguém para escrever tudo. E ele avisa quando estiver tudo pronto para o depoimento. E sai. Arthur diz que ela fez a coisa certa. Gilda diz que nunca fez nada tão difícil. Carolina entra na agência com um monte de material e diz que é o presente dela para Excalibur. Max vai dar uma olhada e vê que são rolos de pintar parede. Carol chama todos, mas eles dizem que estão com muito trabalho. Carolina diz que está mandando. Max diz que o Arthur mandou obedecer a megera. Carolina revela que eles vão começar a pintar e entra na sala pedindo um café para Max. Peçanha liga para Dino e diz que Gilda apareceu na delegacia para defender Elisa e dizer que ela é inocente. Dino fica furioso e diz que ele vai resolver isso. E Peçanha manda ele ir correndo para a delegacia. Arthur entra na sala e pergunta se Gilda pode entrar. Peçanha expulsa ele e diz que avisa quando puder. Arthur diz que o delegado foi grosso com ele, mas que já tem uma ideia para quebrar as pernas dele. Gilda vai falando que teve muitas vezes em que Dino tentou agarrar Elisa, e que depois que ela fez 15 anos, ele mudou muito. Ela começa a se lembrar das vezes em que viu Dino olhando para Elisa com desejo, e ela diz que fingia que estava tudo bem, até que aconteceu a desgraça, e que Elisa só se defendeu. Peçanha pergunta se ela viu a cena. Gilda diz que não. Peçanha diz que não pode registrar isso.
Zé Pedro diz que ele pode sim. Gilda continua dizendo que foi ela que pegou o dinheiro do caixa e que o bar é dela também, e pergunta se ele já pode soltar Elisa. Peçanha pede calma e diz que precisa ouvir outros depoimentos. Jojo sai na porta da delegacia e faz uma armadilha para que o policial que estava na porta fosse ajudar ela. A menina finge que torceu o pé e o policial fica de costas para a porta. Yasmin e Lorena entram e Jojo então diz que o pai dela melhorou e volta para a delegacia. Peçanha diz que vai colocar Gilda e Dino frente a frente para descobrir quem está mentindo. Zé Pedro diz que não precisa nada disso e que Elisa é inocente até que se prove o contrário e que se Peçanha preferir, ele vai procurar o juiz. Peçanha pergunta se ele está ameaçando. De repente, Zé Pedro percebe que deixaram entrar a imprensa e diz que vai contar que Peçanha está sendo parcial. Peçanha se desespera e diz que estava brincando, e com o depoimento de Gilda é possível soltar Elisa e Germano. Peçanha então aparece na cadeia e diz que os dois estão soltos e liberam eles. Elisa e Germano ficam se encarando. Elisa sai e encontra com Gilda, e elas se abraçam. Gilda diz que contou tudo e pede perdão pela covardia dela. Elas se abraçam e Arthur chama Lorena e Yasmin para tirarem foto. Germano fica furioso com a presença delas e Arthur diz que dessa vez elas estão ajudando. Germano diz que não quer foto dele no site de quinta dela. Carolina vai corrigindo os erros dos funcionários e diz que eles têm que estar com um sorriso no rosto. Max tenta quebrar o gelo e mesmo assim Carol vai provocando eles. Adele pergunta para Max se agora tem trabalho forçado lá na agência e Max diz que é tipo isso. Peçanha então manda todo mundo ir para fora da delegacia. De repente, Dino, furioso, chega xingando Gilda, mas ele é segurado por Peçanha. Gilda diz que fez o que devia ter feito há muito tempo. Germano pergunta se ele quer apanhar de novo. E Zé Pedro diz que Dino está fora de si. Peçanha manda ele ir embora, mas Dino se solta e diz que vai. Ele se vira e vai saindo, mas, de repente, pega uma arma de um policial e aponta para Elisa e Gilda. Ele vai dizendo que Elisa destruiu a vida dele e que ela vai pagar por isso. Elisa vai xingando ele e de repente Arthur consegue pegar na mão de Dino e eles ficam agarrados tentando um tirar a arma do outro. De repente se ouve um disparo e todos ficam desesperados. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!